Opinião bem impopular, eu sei, mas o Evanescence dos tempos de Dante do Antigo Testamento era chatão. Junto com o Linkin Park e o Ninho e o Adima, a banda da menina Amy, acompanhou o que chamamos de a terceira onda do nu metal. E eles bebiam numa fonte mais sombria, mais obscura, e eles fincaram o pé um pouco ali no gótico por conta desse uso estético, o que fez muitas meninas millennials na época lá mais novinhas se interessarem por este universo. Você foi uma delas? Embora a fase inicial da banda nunca tenha me agradado por esse breve flerte com um tipo de novo gothic metal que na real nunca existiu, o último play deles, The Bitter Truth, me surpreendeu bastante pela pegada mais madura e guitarras pesadonas. O que me faz refletir, o Evanescence envelheceu muito bem, obrigado. E recentemente saiu um novo single da banda, o Who Will You Follow? Ô, nome complicado. E meus amigos, tá bruto, hein? A banda, pelo visto, entendeu o mercado atual do metal moderno e deixou suas guitarras mais encorpadas e com texturas entre aspas gentianas, muito usada por bandas como Gore, Spirit Box e o Ginger. Mas mesmo não sendo um exímio fã, esses últimos trabalhos do Evanescence me surpreenderam bastante. Mas se vocês concordam que a banda envelheceu bem, comenta aqui embaixo e já compartilha o vídeo. E uma outra coisa que é fato, em comparação aos seus contemporâneos, eles conseguiram moldar melhor o som deles e atravessar com mais estilo os anos que se sucederam. Tudo isso sem frescura e muitas firulas. Calma que eu vou explicar o negócio pra vocês. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it. First things first, man, you with the worst, I'll be sticking pins in your head like a nurse. Temple of the land, Cops coming for acts of sodomy and crowd punishing to assure the mate's quality. We're sick sadists amused with death thoroughly. You're all organ donors for the butcher's intestinal buggery. Cops coming for acts of sodomy and crowd punishing. Caixa Véia, a evolução da espécie. Os anos 2000 foram marcados pela explosão de uma pancada de coisas. No hardcore bombava o underground de SP, e aos poucos chegava ao mainstream com o CPM 22 e o Dead Fish. No metal, o Brazilian Metal Union, ou popularmente conhecido como BMU, fazia uma coisa sensacional e conseguia juntar bandas do metal extremo ao power metal e até bandas cristãs. Tudo isso em um único evento. Falando em power metal, o negócio estava sendo ressuscitado também naquela época, e era bem comum você ver uma nova geração de moleques magricelas com camisetas maiores que o corpo, estampando logotipos de bandas como Ed Guy e Xamã. Em sintonia com essa cena mais melódica, tinham as mini-góticas, que começavam a dar seus rolês pelo Madame Satã, introduzidas nesse mundo através do suposto metal gótico, que na verdade, como eu já bem disse em outros vídeos, não passava do metal sinfônico. No meio desse balaio todo, estávamos nós, vestidos de bermudão, meia até o meio da canela, de Adidas e usando algum cabelo diferentão. A gente era a galera do Alterna Metal, ou como todos conhecem, o Nu Metal. O
nu metal foi dividido em 3 ondas, a primeira do começo dos anos 90, com bandas como Korn, Limp Bizkit e o Deftones, e a segunda já pro final dos 90 e começo dos 2000, com o Slipknot, Papa Roach e o Kitty. Já a terceira e última, com 2 bandas que já tinham um som mais projetado para o mercado mainstream, o Linkin Park e o Evanescence. Bring Me to Life, quando tocou na MTV pela primeira vez, me fez entender, assim como foi com o Linkin Park, o que a galera da indústria fonográfica queria. Ou seja, criar bandas que já viessem empacotadas para o consumo imediato de um público mais popular dentro do nu metal. Caminho esse que já vinha sendo pavimentado pelo Limp Bizkit, que, embora tenha uns trabalhos muito bons, já enchia a porra do saco com músicas genéricas e cretinas, como a My Generation. O combo estava pronto, My Generation, Crawling e Bring Me to Life. Esses 3 hits converteram muitos jovens ao mundo das guitarras, e ainda bem. Mas no caso do Evanescence, eles cruzaram a linha do nu metal, do seu primeiro disco, Falling, para caminhar por outros caminhos fortemente influenciados pelo pseudo-metal gótico de bandas como Nightwish, e criaram assim uma identidade própria. Porque embora flertassem com essa estética de som mais sinfônico, ainda assim eram modernos demais para serem totalmente jogados no meio dessa cena das bandas sinfônicas. Essa fase inicial do Evanescence é muito focado, muito pautado na coisa que é chamada de Gothic Metal, que de gótico nunca teve, né? A não ser o visual das vocalistas e dos vocalistas. Eu tô até pensando em fazer um vídeo a respeito dessa temática, se o tal Gothic Metal é gótico mesmo ou não. Se vocês concordam, sobe a hashtag FazCarai, que aí de repente eu faço. Pois bem, existe esse aspecto mais sinfônico, notados, por exemplo, em músicas ali como Lithium, Imaginary e What You Want. Mas modas como Sweet Sacrifice do Open the Door mantinham a banda naquela pegada mais do metal moderno, com as fortes influências do Alterna Metal. Podemos dizer então que o Evanescence era tipo o irmão revoltado do metal sinfônico, que usava bermuda e tênis. Eu até ousaria dizer que isso era influência do Ben Wood, que vazou em 2003, mas escutando os discos seguintes, ele não fez grande falta. Todo o direcionamento criativo vem da Morena. E como todos vocês já sabem, as morenas comandam. O Evanescence se mantém numa linha reta. Não tenta coisas muito extravagantes. No máximo seu álbum de inversões atmosféricas lá, o Synthesis. Mas fora isso, não perde a identidade. Diferente de bandas como Slipknot, que no ano de 2017, data do já citado Synthesis, estava vivendo a fase do The Great Chapter de 2015. Um disco opaco e sem brilho nenhum. Comercialmente falando, os 9 mascarados souberam se manter, mas em questão de criatividade, puta que nos pariu, esquece. Mas voltando pra dona Emily, um ponto que talvez eu destacaria como algo tedioso no Evanescence, e que pega também o System of a Down, é o vocal muito característico, e que segue basicamente a mesma linha sempre. A Amy canta pra caralho, e isso como o Serge, mas ambos sofrem dos mesmos problemas, os cacuetes. No caso da Amy, parece que em certos momentos ela canta para dentro, sempre com um tom melancólico que está em basicamente tudo que ela canta, o que muitas vezes torna a experiência de se ouvir a discografia da sua banda um porre. Eu diria que esse é o único ponto fraco na banda, porém a competência com a qual o Evanescence envelheceu é de tirar o chapéu, diferente do Slipknot e do System of a Down, que pelo amor de Deus.
O Evanescence nunca deixou de pôr guitarras mais pesadas e modernas. Caminharam sem forçar a barra pelo meio e o fim da moda no metal, e mesmo assim arrastam multidões de diferentes gerações para os seus shows até hoje. Chegando no disco que eu julgo ser o melhor da banda, o The Bitter Truth, encontramos uma obra que levou em torno de 4 anos para sair. Esse disco é mais pujante, as guitarras são mais pesadas e existe um amadurecimento que parece ter sido calculado pela banda. A voz da Amy está mais grave, com menos cacuete e aquela melancolia de ter perdido o cachorrinho recentemente. Isso aí se foi. Chegando agora em 2026, nos deparamos com Who Will You Follow? A introdução até nos lembra a mesma ladainha de sempre, mas quando a música começa de vez, você sente o soco no meio do peito. Guitarras fortemente influenciadas pela nova onda do metal moderno, como eu já citei, a Gore, o Ginger e o Spirit Box. Aliás, a base dessa música é totalmente Spirit Box, só que com o toque do Evanescence. Esse som traz menos trevas e mais soco na boca, com um refrão chicletudo e ao mesmo tempo épico, gostoso de cantar e ouvir. Mais uma vez, o Evanescence soube se reinventar. Vários momentos desse som me lembram assim muito a estrutura usada pelo Spirit Box e bandas desse mesmo subgênero aí. Mas claro, como eu já disse ali, com o toque, com a característica típica do Evanescence. Será que veremos uma nova onda aí de góticas trevosas, moderninhas? E por falar em gótica, cara, eu fiz aquele vídeo sobre as góticas rabudas, eu acabei usando imagens alheias aí de algumas tiktokers. Eu preciso dar os devidos créditos aí à moça, uma das meninas que eu utilizei, vou deixar o arroba dela aqui na tela, siga lá caso você tenha o TikTok. Bom, o que vocês acharam dessa nova moda aí do Evanescence? Comenta aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, eu fiz um vídeo, um outro vídeo sobre a história deles. Então dá uma sacada aqui embaixo, comenta lá o que vocês acharam. É isso aí, até a próxima, falou!